Olá pessoal, mesmo que o seu gato seja muito travesso, temos certeza de que na infância ele era um verdadeiro anjinho. Por alguma razão misteriosa, nos primeiros meses de vida, até a criatura mais feroz tem uma aparência incrivelmente fofa e pode derreter o coração de qualquer um. No vídeo de hoje mostraremos alguns filhotes que à primeira vista não é possível distinguir de um bichinho de pelúcia. E convidamos você a compartilhar nos comentários abaixo links para as fotos mais adoráveis de seus bichinhos de estimação. Nós prometemos mostrar os mais fofinhos em um vídeo no futuro. Vamos lá! Cachorrinho Mu. Ser diferente dos outros é um fardo pesado. Por um lado, isso dá uma individualidade única e faz você se destacar na multidão. Por outro lado, condena você a receber a atenção constante dos outros, e ela nem sempre é positiva. Felizmente, este pequeno salsicha encontrou donos que se apaixonaram por sua peculiaridade desde o seu primeiro encontro. E não foram só eles, como também milhares de fãs nas redes sociais. O filhote de um cachorro chamado Mu não tem nem um ano de idade, mas já ganhou fama em todo mundo, tudo graças à sua aparência incrível. A carinha dele não é diferente do padrão da raça, mas a maior parte do seu corpo tem uma pelagem mais parecida com a de um dálmata, ou mesmo de uma vaca. A dona do animal, Victoria Hoffman, da Flórida, conta que toda vez que o Mu sai na rua, ele causa furor. Muitas pessoas a princípio pensam que o filhote está apenas vestindo uma roupinha preto e branca. O curioso é que a garota e seu namorado planejavam ter um filhote dessa raça há muito tempo, mas eles hesitavam porque passavam pouco tempo em casa. E isso, como todos sabem, é muito importante, pelo menos nos primeiros meses da vida de um filhote. O fator decisivo que os fez mudar de ideia foi a quarentena. O problema se resolveu sozinho. Não é à toa que dizem que em qualquer situação difícil sempre tem algo bom. Filhotes de canguru. Mesmo se você nunca esteve na Austrália, você provavelmente já viu um canguru na TV ou no zoológico. Mas você sabe como são os filhotes deles? Eles são uma mistura muito adorável de coelho, cervo e cachorro. É particularmente emocionante ver os canguruzinhos quando eles deixam a bolsa da mãe pela primeira vez na vida. Eles batem as patas no chão desajeitadamente e caem de lado, tentando dar os primeiros passos. A propósito, isso acontece pelo menos uns 6 meses após o seu nascimento. Imagine só, eles ficam 6 meses inteiros de sua vida sem desgrudar da mãe. Se eles forem cangurus cinzas orientais, eles permanecem na bolsa por quase 1 ano. Tudo isso considerando que o tempo médio de vida deste animal incrível não é muito grande, cerca de 20 anos. Outro fato surpreendente é que o leite da mamãe canguru muda à medida que seu filhote cresce. Imediatamente após o nascimento, ele é bastante aquoso e contém uma grande quantidade de proteínas. Após alguns meses, ele se torna mais gorduroso e cheio de carboidratos. E se a família tiver 2 filhotes de diferentes idades, é difícil de acreditar, mas o corpo da mãe produzirá leites com 2 composições diferentes. Filhotes de canguru arborícola. Apesar de que esses animais são membros da mesma família, eles não são como os cangurus comuns. Esses mamíferos vivem nas florestas tropicais da Nova Guiné e no estado australiano de Queensland. A característica mais importante dos cangurus arborícolas é que eles vivem exclusivamente em árvores, o que é algo óbvio até pelo seu nome. O estilo de vida desses animais os transformou em excelentes dublês. Eles podem cair de mais de 15 metros de altura sem se machucar e pular entre árvores a grandes distâncias. O recorde atual conhecido é de 9 metros. O menor representante do gênero é o canguru de Lumholtz, cujo peso costuma ser de uns 6 a 7 quilos, mas até mesmo ele não é capaz de competir com os filhotes de um canguru arborícola. Com seu charme, essas criaturas adoráveis parecem verdadeiros animais de pelúcia, mas enquanto para nós isso é apenas uma figura de linguagem, para os caçadores furtivos é um guia bastante sério para a ação. Os cangurus arborícolas estão ameaçados de extinção há anos devido à caça ilegal por causa de sua luxuosa pelagem. Além disso, esses animais adoecem e morrem devido à destruição de seu habitat natural. E tudo isso é uma consequência direta do desmatamento e da expansão de terras agrícolas, ou seja, das atividades humanas. Filhotes de foca.
No mundo dos mamíferos, a mãe costuma ficar com o bebê por bastante tempo após o nascimento, até que ele aprenda a se cuidar completamente. No entanto, toda regra tem exceções, e existem pais que são muito mais exigentes e severos. Por exemplo, um filhote de foca da Groenlândia tem apenas 10 dias antes que sua mãe o deixe para sempre. Durante esse período, ele precisa pelo menos aprender a nadar razoavelmente bem para sobreviver por conta própria no oceano gelado. Cuidado! O momento em que a mãe foca se despede para sempre de seu filhote não é para os que têm problemas cardíacos. A propósito, como você já deve ter percebido, o filhote de foca tem uma pelagem branca amarelada durante as primeiras semanas, o que permite que se funda com os blocos de gelo ao redor. É só cerca de um mês após o nascimento que ele começa a trocar de pelagem e lentamente adquire uma cor prateada com manchas cinza escuro. O que você pensou quando viu esses olhinhos profundos? Somos capazes de apostar que lembrou do bebê Yoda, que se tornou um verdadeiro sucesso nas redes sociais no ano passado. É isso mesmo, este é exatamente o nome desta adorável foca de crista. Um motorista acidentalmente o atingiu em uma estrada no Canadá quando o animal tentava atravessar uma rodovia. Felizmente, o pequeno escapou sem se machucar gravemente. A polícia chegou a tempo e imediatamente o enviou para um abrigo local de vida selvagem. Lá, ele foi examinado por médicos que diagnosticaram que a foquinha estava abaixo do peso e apresentava uma fraqueza geral do organismo. Felizmente, graças aos esforços de especialistas, ela começou a se recuperar rapidamente. Algumas semanas depois, o animal pôde voltar para o seu amado oceano. Esperamos que o Yoda não tente sair de lá sem necessidade outra vez. Crocodilinhos. Os jacarés podem não ser tão ferozes quanto os crocodilos e alligators, mas mesmo assim causam numerosos problemas para muitos outros animais em seu habitat, das capivaras às sucuris. Ao ver uma criatura tão majestosa, a vontade involuntária é querer se afastar, porque não se pode esperar nada de bom de um predador como esses. Mas as coisas são diferentes quando vemos um jacarezinho. Ele tem uma aparência absolutamente encantadora e faz um barulho engraçado e estridente. Até mesmo o bebê crocodilo, que é várias vezes maior que o tamanho do jacaré, é uma verdadeira ternura. É especialmente surpreendente ver como a fêmea coloca toda a sua ninhada em sua boca enorme. É assim que ela protege a prole dos perigos do mundo exterior. Você sabia que entre os animais, assim como entre as pessoas, existem casos de albinismo? Isso mesmo. Isso acontece mesmo em animais como os majestosos jacarés, embora esses répteis raramente sofram dessa mutação genética. A pele desses animais é branca e os olhos têm um tom avermelhado. Assim são os filhotes de jacarés albinos na vida real. Infelizmente, esses predadores praticamente não têm chance de sobreviver na natureza, por isso são frequentemente colocados em zoológicos e reservas onde recebem todos os cuidados. O que acontece é que a sua cor incomum não permite que o jacaré branco se funda com o ambiente, o que é muito importante para a caça. Além disso, sua pele é incrivelmente sensível à luz do sol e os seus olhos são muito piores que os dos outros animais da espécie. Filhotes de mabeco. Esses animais da savana, ao contrário de seus vizinhos, as hienas malhadas, têm nojo de carniça. Por outro lado, eles representam um verdadeiro pesadelo para todos os animais de casco da região. Geralmente, os mabecos atacam antílopes, gnus e zebras em grandes grupos, perseguindo suas presas até o fim. Mas os filhotes deste animal, como manda a tradição, são incrivelmente fofos. É até difícil acreditar que em poucos meses esses filhotes desajeitados se transformarão em predadores insaciáveis. Suas orelhinhas engraçadas fazem lembrar os ursos marrons. Ursinhos polares. Antes de se tornar o maior predador terrestre do nosso planeta, os filhotes de urso polar parecem desamparados e completamente inofensivos. Durante o crescimento, eles aumentam de tamanho cerca de 100 vezes, atingindo um peso de 300 a 700 quilos. O filhote precisa aprender muito para sobreviver no Ártico, por isso, nos primeiros 2 anos e meio, ele vive lado a lado com sua mãe. Mas chega uma hora que ele precisa ficar sozinho. Menos da metade dos filhotes sobrevive até a idade adulta. Infelizmente, o gelo do Ártico não é o lugar mais inofensivo. Lá tem perigos a cada passo. Filhote de albatroz.
Você já viu um albatroz? No chão, ele parece um pássaro grande qualquer, mas na verdade, ele tem habilidades excepcionais. Ele tem, por exemplo, a maior envergadura de asas do mundo. Ela é de mais de 3,5 metros. Para comparação, a da formidável águia real geralmente é de pouco mais de 2 metros. Com suas asas poderosas, os albatrozes podem pairar sobre o oceano por horas sem fazer qualquer esforço. O segredo é que esses pássaros identificam com precisão as correntes de vento no céu e se integram a elas. Esse fenômeno tem sido estudado há anos por engenheiros de diferentes países. Afinal, parece que os projetistas de aeronaves claramente têm algo a aprender com a natureza. Os filhotes de albatroz têm uma aparência muito menos majestosa que seus pais. Na verdade, eles parecem uma grande bolinha de algodão branco suja, com olhinhos pretos e um bico enorme. Antes de se tornar um conquistador dos céus, o filhote fica no chão por um período de 3 a 10 meses. Ele atingirá a maturidade completa só depois de uns 5 a 10 anos de vida. No entanto, isso não é tão surpreendente, pois os albatrozes vivem em média até os 60 anos. Para um pássaro, isso é simplesmente incrível. Wombat. Este aqui é um animal endêmico da Austrália. Isso significa que o wombat não pode ser encontrado em estado selvagem em nenhum outro lugar, exceto neste continente. Apesar de parecer um hamster rechonchudo, ele pertence na verdade à família de mamíferos marsupiais, como o canguru. Os wombats são animais muito fofos que se dão bem com os humanos e são fáceis de domar. Os menores representantes dessa espécie derreterão o coração de qualquer pessoa, mesmo daquelas mais indiferentes. Os wombats são 100% vegetarianos. Alimentam-se exclusivamente de brotos, raízes de plantas, cogumelos e frutos obtidos com a ajuda de seus poderosos dentes da frente. Dá só uma olhada nesse gorducho que come milho com um enorme apetite. Você ficará de bom humor pelo resto do dia. Yum. Yum. Porco-espinho. Qualquer predador experiente sabe que é melhor não provocar essas criaturas espinhosas e que, se possível, é melhor nunca chegar perto delas. Quanto mais longe do perigo, melhor. Basta um movimento errado e todo o focinho de qualquer animal mal intencionado ficará coberto com um monte de espinhos afiados. Os bebês de porco-espinho, no entanto, não representam esse perigo. Pelo contrário, eles parecem as criaturas mais gentis da Terra. Isso ocorre porque esses animais nascem com uma pelagem normal. Ela começa a se transformar em espinhos só 1 ou 2 semanas após o nascimento do filhote. Filhote de raposa orelhas de morcego. Você provavelmente já viu mais de uma vez um feneco, uma raposa conhecida em todo o mundo por suas orelhas enormes. Na África subsaariana, vive um familiar próximo dela, uma raposa de orelhas grandes igualmente encantadora. Apesar da altura do seu corpo ser de cerca de 40 centímetros, os radares na sua cabeça podem ter uns 10 centímetros ou mais. É surpreendente que as orelhas dos filhotes deste animal não são nada proeminentes. Além disso, elas são achatadas nas laterais, como muitos filhotes, mas isso não dura muito tempo. Depois de alguns meses, a cor dos bebês mudará e a sua característica principal começará a se destacar cada vez mais na sua cabeça. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.